Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta sexta-feira, começa agora. Acabou o recesso parlamentar em Brasília. Hoje tomam posse deputados federais e senadores eleitos. No Congresso, mais da metade está no primeiro mandato. A expectativa é saber quem assume a presidência da Câmara e do Senado. Hoje, deputados e senadores elegem mesa diretora e a chance de antigos nomes permanecerem no cargo é grande. Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho bloqueia mais 800 milhões de reais da Vale para pagamentos e indenizações trabalhistas. Em Brumadinho, o letreiro da cidade amanhece de luto. Moradores e voluntários transformam a entrada da cidade em memorial de homenagem às vítimas. STJ aceita pedido de habeas corpus e manda soltar o ex-governador do Paraná, Beto Richa. No nosso quadro Linha de Frente, uma iniciativa constrói casas ecológicas em comunidades com a ajuda de voluntários. É o trabalho do Grupo Mangalô, que ergue uma escola no Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo. Na Venezuela, o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, denuncia forças de segurança de Maduro por intimidação. A União Europeia cria grupo internacional para tratar crise e forçar novas eleições. No esporte, os gols do Paulistão. São Paulo perdeu mais um e o Peixe está invencível. E no Cine Esporte de hoje, vamos falar sobre futebol americano, um dos personagens da final, que acontece domingo, o astro Tom Brady. Depois de um recuo pelo medo do Zika vírus, o número de nascimentos no país voltou a crescer em 2017. Mas os médicos são taxativos. No verão, o clima é perfeito para a proliferação do Aedes aegypti e é preciso manter o radar alerta para combater o mosquito e as doenças que ele transmite. O Brasil voltou a crescer, pelo menos no que diz respeito à sua população. Em 2017, quase 3 milhões de bebês nasceram no país, um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. De acordo com o Ministério da Saúde, responsável pelo levantamento, a maior taxa de natalidade pode estar associada ao recuo nos casos de Zika, que no seu auge em 2015 fez com que muitas mulheres adiassem o sonho da maternidade. Houve um aumento, um avanço significativo, dos casos de Zika vírus, de chikungunya, de dengue, e uma série de alertas da parte da mídia, e isso gerou provavelmente um pouco de estresse nas mulheres. A gente recebia muita consulta se devia ou não engravidar. A segunda gravidez da Pamela aconteceu de maneira inesperada em 2016, quando casos da doença, que podia resultar em malformação dos bebês e microcefalia, ainda eram alarmantes. Tive que ter bastante cuidado com repelente. No local onde eu trabalho é um local que é uma loja de rua, então sempre com repelente, pernilongo picava até pela calça mesmo. Então era bem complicado, tinha que ter bastante cuidado. Até agosto de 2018, o Brasil apresentou uma redução de 57% nos casos de Zika, 60% nos de chikungunya e 5% nos de dengue. Isso quando comparado ao mesmo período de 2017. Apesar desta queda, os especialistas reforçam a importância do acompanhamento médico durante toda a gestação. De qualquer maneira, nós estamos novamente no verão. Existe novamente a preocupação de um aumento na infestação por Aedes aegypti e, consequentemente, um aumento nos casos sazonais de dengue, chikungunya e do Zika vírus, Então, acho que continua valendo as mesmas regras de sempre. Evitar locais de alta infestação do Aedes aegypti e, sempre que possível, principalmente no início e no final do dia, usar repelentes em todas as partes do corpo expostas à picada de mosquito. O início das aulas nas escolas municipais de Brumadinho, previsto para a próxima segunda-feira, foi adiado por tempo indeterminado. As buscas pelos 238 desaparecidos se mantêm nas áreas próximas ao refeitório da Vale. O letreiro da cidade apareceu de luto. Moradores e visitantes transformaram o local num memorial de homenagem às vítimas e de cobrança por justiça. O comércio está de luto e contando prejuízo. As vendas nesta loja caíram 60%. Nem as promoções ajudam. A gente trabalha com roupa, E roupa, tanto para você vender
quanto para comprar você tem que ter alegria. E alegria não tem como voltar. O rompimento da barragem afetou também a vida de 6 mil estudantes aqui de Brumadinho. As aulas na rede municipal estavam previstas para voltar na próxima segunda-feira, dia 4. Mas a prefeitura anunciou ontem a suspensão das atividades, que não tem um prazo para serem retomadas. Quando as aulas voltarem, os professores terão um desafio extra este ano. Na escola que eu trabalho, lá tem 5 funcionários, que é irmã, irmão, filho, enteado. E fora os alunos, né, que muitos pais, que eu saiba, chegavam na escola com o uniforme da Vale. Então, assim, eu trabalho em creche, então é muita criança que vai ficar desamparada nesse momento. Ontem à noite foi celebrada a missa de 7º dia. Na chegada à igreja, rosas brancas e abraços em sinal de solidariedade. Está sendo muito difícil, a gente não tem nem palavras. A igreja ficou pequena, uma celebração marcada pela dor e pela indignação. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte chamou de crime o rompimento da barragem. A nossa Igreja Católica, assim como todos os segmentos da sociedade, temos que cobrar justiça, responsabilização daqueles que foram os agentes dessa catástrofe e crime e fazer um caminho para mudar. Em Minas Gerais, a legislação minerária não pode continuar como está. Senão nós vamos ver outras catástrofes e outras perdas de vidas. No final da celebração, os fiéis acenderam velas para homenagear os mais de 100 mortos na tragédia. O jornal Folha de São Paulo informa que o plano de emergência da barragem da Vale, de abril do ano passado, mostra que em caso de rompimento da estrutura, as áreas industriais seriam destruídas, o que inclui o refeitório e a sede. Apesar da constatação, a empresa ignorou a informação. Isso quer dizer que se o refeitório, por exemplo, tivesse mudado de lugar, vidas poderiam ter sido poupadas. O plano também previa avisos com sirenes em caso de emergência, mas ninguém foi avisado do rompimento na última sexta-feira. Isso vem com algum aviso, isso acontece aos poucos. E aqui aconteceu um fato que não é muito usual. Houve um rompimento muito rápido da barragem e o problema da sirene, a sirene que ia tocar foi engolfada pela queda da barragem antes que ela pudesse tocar. A Justiça do Trabalho em Minas bloqueou mais 800 milhões de reais da Vale para pagamentos e indenizações trabalhistas. O total bloqueado da empresa já soma 12 bilhões e 600 milhões de reais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, criaram um observatório que vai acompanhar ações de grande impacto social, econômico e ambiental, como o rompimento da barragem de Brumadinho. O objetivo é checar a atuação dos órgãos da Justiça e acelerar os processos judiciais. Em nota, a Vale informou que o plano de ação de emergência das barragens foi apresentado às autoridades governamentais e construído sobre cenários hipotéticos de acordo com as leis brasileiras e que a última auditoria externa no local foi realizada no dia 21 de dezembro. O repórter Rodrigo Psitelli continua a acompanhar os trabalhos em Brumadinho, traz as informações para a gente agora ao vivo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Daqui a alguns minutos, 13 minutos para ser exato, vai se marcar o momento em que a barragem 1 do complexo da Mina do Feijão rompeu na última sexta-feira, exatamente há uma semana. O horário da 12h20 foi informado por um dos sobreviventes com quem eu falei agora há pouco, José Marcos de Gouveia. Ele era soldador, estava numa plataforma a cerca de 20 metros acima da barragem. Ele diz que sobreviveu por um milagre, porque o outro colega que estava na plataforma caiu assim que a barragem rompeu e morreu, assim como outros trabalhadores que ele viu perderem a vida na frente dele. Uma informação importante que este sobrevivente traz e que provavelmente ele falará à polícia nos próximos dias, quando for intimado a depor, é que de todos os testes de segurança e de evacuação que ele participou, na avaliação dele, nenhum seria suficiente para evitar essas mortes. No caso do local onde ele trabalhava, por exemplo, ele teria que caminhar 500 metros para chegar a uma área segura. E ele garante que esse tempo para atingir esse espaço não seria suficiente para impedir que o mar de lama não pegasse essas pessoas. Essa é uma informação importante, porque a gente ouviu também agora o presidente da Vale explicando porque a sirene não tocou, justamente porque ela foi sugada pelo desastre.
Daqui a pouco vai acontecer uma homenagem lá na área dos resgates. Fica a cerca de 2 horas daqui em razão dos bloqueios rodoviários que impedem um acesso mais fácil. E às 5 da tarde está programada uma passeata dos moradores aqui de Brumadinho. Eu conversei com alguns comerciantes, eles disseram que vão fechar as portas um pouco mais cedo para que eles e os funcionários participem dessa caminhada, que será uma forma de homenagear as vítimas e também de protestar contra o que eles chamam de crime. Uma última informação, a Secretaria da Saúde de Minas emitiu um alerta agora de manhã, informando que continua analisando as possíveis consequências para a população em razão do contato com rejeitos e com a água do rio Paraopeba. Os exames ainda não são conclusivos, mas a Secretaria da Saúde reforça o pedido para que ninguém entre em contato com a água do rio e também com a lama. Voltamos ao estúdio com você, Ana. Obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. De acordo com o último boletim médico, o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro mantém uma boa evolução, sem febre ou outros sinais de infecção. Ele foi liberado para caminhadas curtas fora do quarto, mas por ordem médica segue com visitas restritas. No fim da manhã, o presidente postou em uma rede social uma foto que mostra uma reunião por videoconferência com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. A previsão é que o presidente siga internado até a próxima semana. O presidente do Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o ex-governador do Paraná, Beto Richa, preso desde o dia 25 de janeiro. O ministro João Otávio de Noronha aceitou o pedido de habeas corpus da defesa de Beto Richa. No mesmo despacho, o magistrado ainda expediu uma ordem de salvo-conduto em favor do ex-governador e do seu irmão José Richa Filho. O salvo-conduto garante que eles não sejam presos novamente durante a Operação Integração 2. A operação é uma fase da Lava Jato que apura irregularidades em concessões de rodovias no Paraná. Richa é investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A política volta a concentrar as atenções com a posse dos eleitos para o legislativo em todo o país. Em Brasília, o Congresso, que assume hoje, terá o maior número de novatos e de mulheres da história. Na Câmara Federal, dos 513 deputados que assumem nesta sexta-feira, 244 são estreantes, o equivalente a quase 48%. Já a bancada feminina passa de 51 para 77 integrantes, o que significa crescimento de 51%. Além disso, o número de partidos representados na Câmara aumentou de 25 para 30, também um número recorde. Com 54 deputados, o Partido dos Trabalhadores terá a maior bancada, seguido pelo PSL do presidente Bolsonaro, com 52. Aos 84 anos, Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, é a deputada mais idosa desta legislatura. Luísa Canziani, do PTB do Paraná, com 22 anos, é a mais jovem. Assim como na Câmara, o Senado retoma as atividades com o maior índice de renovação da história. Dos 54 senadores que tomam posse daqui a pouco, às 3 horas, apenas 8 são reeleitos. O MDB continuará com a maior bancada, com 13 senadores, seguido pelo PSD com 10 e o PSDB com 8. PT, DEM e PP contam com 6 senadores cada. O Podemos tem 5. PDT e PSL têm 4 senadores cada um. E a atenção dos novos parlamentares está voltada para a eleição das mesas diretoras e da presidência das duas casas do Congresso. No Planalto Central, praticamente ninguém duvida da reeleição de Rodrigo Maia, do DEM, para a presidência da Câmara dos Deputados. Maia costurou uma aliança de partidos que vai do PCdoB até o PSL de Jair Bolsonaro e, em teoria, tem a eleição garantida. No Senado, ao contrário, a eleição será uma das mais acirradas dos últimos tempos. O favorito é Renan Calheiros, do MDB, que vai tentar a presidência pela 5ª vez. A disputa começou dentro do próprio MDB. Renan teve de enfrentar a senadora Simone Tebet. A vitória por 8-5 mostrou que o partido está dividido. Hoje, antes da votação, haverá outra batalha. Os senadores terão que escolher se a eleição será aberta ou fechada. O voto secreto favorece Renan, que é réu em 2 processos no STF e investigado em outros 11. Já o voto aberto é um risco. Senadores que votariam nele podem mudar o voto com receio da opinião pública e dos eleitores. Renan foi o primeiro dos 7 candidatos à presidência do Senado a receber um telefonema do presidente Jair Bolsonaro. Do hospital em São Paulo, o presidente acompanha atentamente a movimentação política em Brasília. Muitos acreditam que Renan Calheiros é o preferido da equipe econômica, porque na versão que o próprio senador definiu como novo Renan, menos estatizante e mais liberal, ele prometeu que trabalhará pela aprovação das reformas.
Os 513 deputados eleitos tomam posse hoje na Câmara Federal. A cerimônia começou às 10h40 da manhã com o hino nacional. Depois, os presentes fizeram 1 minuto de silêncio em memória do deputado federal eleito pelo PRB do Rio de Janeiro, Wagner Montes, morto no último dia 26 de janeiro. Pelo regimento interno, a cerimônia é conduzida por Rodrigo Maia, presidente da Câmara nos 2 anos anteriores. Maia leu o compromisso solene dos deputados, que prometem defender a Constituição, observar leis e promover o bem geral do povo brasileiro. Em seguida, um a um, os 513 deputados são chamados pelo nome para confirmar o juramento. Primeiro, os representantes da região norte, seguindo até a região sul. Nessa cerimônia de posse, eles não puderam discursar. A posse dos novos deputados é só o primeiro evento de um dia que promete ser longo no Congresso. De Brasília, fala agora ao vivo o repórter Lucas Scherer com outras informações. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Pois é, tarde longa, noite longa e até talvez madrugada, principalmente lá no Senado. Mas começando aqui pelo Salão Verde, tivemos a posse então encerrada dos deputados agora há pouco. À 1h30 da tarde teremos a reunião para a conformação dos blocos partidários, né, o que define o tamanho das bancadas ou a representação desses blocos na mesa diretora e nas comissões permanentes da Câmara. Às 2h30 teremos a reunião dos líderes partidários desses blocos, para definir, então, bater o martelo sobre os candidatos, tanto à presidência, que já está mais encaminhado, mas também em relação aos postos na mesa diretora da Câmara. E aí, às 5 horas, acaba o prazo para inscrição das candidaturas. Isso porque, logo depois, às 6, temos a previsão de início da sessão em que haverá a eleição, tanto do presidente quanto dos componentes da mesa. Para a eleição é preciso uma votação de 50% mais 1, maioria absoluta dos votos dos 513 deputados, né? Se isso não ocorre, vamos a um segundo turno. Uma informação importante, hoje pela manhã no Diário Oficial da União foi divulgada a exoneração de 3 ministros do governo Jair Bolsonaro. São eles Onyx Lorenzoni, do Democratas, ministro-chefe da Casa Civil, também a ministra Tereza Cristina, do Democratas, da pasta da Agricultura, e o ministro Osmar Terra, do MDB. Eles são deputados, se afastam das funções de ministros para vir aqui votar justamente nessa sessão prevista para início às 18 horas. A gente tem votação por voto em urna eletrônica, né? E agora, indo para o Senado, a gente tem também a posse começando às 3 horas da tarde e sessão às 18 também para a eleição do presidente da mesa. Volto com você. Obrigada, Lucas, pelas suas informações. E a gente aqui da TV Cultura continuamos acompanhando tudo ao longo dessa tarde e também à noite no Jornal da Cultura. Aldo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, negou o pedido do senador eleito Flávio Bolsonaro para suspender a investigação do caso COAF. Na retomada dos trabalhos do Judiciário hoje, Marco Aurélio confirmou o que já havia sinalizado. Ele negou o pedido do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio, que pretendia suspender a investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sobre repasses suspeitos apontados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Ele apresentou o pedido alegando que, uma vez eleito senador, só poderia ser investigado por ordem do STF, já que teria direito ao foro privilegiado, tão criticado durante a campanha eleitoral. Marco Aurélio Mello lembra na decisão que o foro privilegiado vale para atos posteriores ao início do mandato. O ministro também derrubou o sigilo da investigação. Flávio Bolsonaro disse que vai aguardar a posse no Senado para se manifestar. Nesse domingo acontece a final do futebol americano nos Estados Unidos entre duas equipes, Los Angeles Rams e New England Patriots. É a maior audiência da televisão mundial. E hoje o Cine Sport mostra um documentário sobre Tom Brady, o quarterback, aquele que dá início às jogadas no esporte. Bem legal, vamos ver. Aos 41 anos de idade, muita gente pode pensar que ele nasceu assim, campeão, com todas as habilidades físicas e técnicas necessárias para se tornar o maior quarterback da história. Mas não. Tom Brady não foi o primeiro a ser escolhido pelos principais times. Não foi destaque quando o menino recebeu muitos nãos. É gente como a gente e batalhou, duro, para chegar onde chegou. Não é um conto de fadas, é história real.
Nesta série documental produzida pelo cineasta Gautam Chopra, Tom versus Time, algo como Tom Brady versus o tempo, contra o tempo, as pessoas talvez entendam um pouco do significado de treino, dedicação, esforço, resiliência, momentos de descontração com os filhos, com os parentes, pais e também com a esposa, a modelo Gisele Bündchen. O amor pelo jogo, pela competição. E nas palavras dele, eu sei o que mais me motiva, não é satisfazer os outros, e sim a mim mesmo. E ainda procuro por isso, um propósito mais profundo. What my motivations are. And it's not to satisfy other people, it's to satisfy myself. And still trying to find that deeper purpose. A seguir, líder da Assembleia Venezuelana e autoproclamado presidente interino Juan Guaidó denuncia forças de segurança de Maduro por intimidação. E a União Europeia cria grupo internacional para tratar crise e forçar novas eleições. E os principais lances da rodada do Campeonato Paulista com direito à goleada do Santos. A gente volta já. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. Fernando e o grupo Mangalô. Eles constroem casas ecológicas em comunidades e agora erguem uma escola no Parque São Rafael, aqui na zona leste de São Paulo. O trabalho tem o apoio de voluntários, doações e parceiros da iniciativa privada. Sou Fernando Teles, sou fundador da Mangalô. A Mangalô é uma organização de iniciativas de impacto social. O Ecolar é uma das nossas iniciativas. O Ecolar tem o objetivo de construir casas sustentáveis para substituir barracos de madeira nas favelas. Ecolar, hoje a gente tem 3 plantas padrões, a de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados e 40 metros quadrados. Para a construção de um Ecolar, a gente precisa cerca de uns 15 voluntários. A planta de 20 metros quadrados a gente constrói em 10 horas. Eu estudo engenharia civil, ajuda tanto nessa parte de prática, né, de colocar em prática o que a gente vê em sala de aula, de aprender novas tecnologias, novas técnicas para colocar no trabalho. E no pessoal é muito gratificante. Um lar, eu acho que tem que ter, primeiramente, amor e carinho, um aconchego, né? Agora eu me sinto numa casa de verdade. E agora a gente iniciou o projeto de construção de escolas sustentáveis também. E é o que a gente está fazendo hoje aqui na comunidade, esse projeto da construção da primeira escola sustentável. Todas as placas e telhas e chapas que a gente vai utilizar no revestimento desse prédio é sustentável, é proveniente da reciclagem de caixas longa-vida. Serão mais de 1 milhão de embalagens que se tornarão essa escola. O projeto da escola é cerca de uns 600 metros quadrados, divididos em 2 pavimentos, 300 em cada pavimento. O período da construção da escola serão em torno de uns 45 a 50 dias de construção. No primeiro ano, a gente pretende beneficiar cerca de 70 crianças, né? Vai ser um ano experimental, um ano piloto, para a gente entender toda a estrutura da escola, quais são as necessidades de ampliação e de melhorias. E aí, em 2020, no ano seguinte, a gente pretende dobrar até triplicar esse número, para a gente atender ainda mais crianças com a escola. A União Europeia não reconhece a legitimidade do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, e monta um grupo internacional de crise para dialogar com as partes envolvidas. Numa entrevista à agência Reuters, o chefe da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino do país, disse que o que mais interessa à Rússia e à China é a estabilidade do país e uma mudança de governo. Ele completou afirmando que Nicolás Maduro não protege a Venezuela, nem os investimentos de ninguém, e que Maduro não é bom para esses países. Guaidó falou em sua casa em Caracas, onde mais cedo estiveram agentes da polícia venezuelana em busca da esposa dele, um sinal da pressão que Nicolás Maduro faz sobre a oposição. E depois do Parlamento Europeu reconhecer Juan Guaidó como presidente interino, a União Europeia, numa reunião em Bucareste, capital da Romênia, decidiu não tomar a mesma direção e montar um grupo internacional para ajudar a resolver a crise venezuelana com novas eleições.
A chefe de política externa, Federica Mogherini, disse que o grupo terá 90 dias e, se não houver progresso, vai considerar mais sanções econômicas contra Nicolás Maduro. Sobre reconhecer Guaidó como presidente, ela disse que essa é uma decisão de cada país do bloco. Enquanto isso, Caracas ganha força com a venda de 15 toneladas de ouro para os Emirados Árabes nos próximos dias, em troca de euros em espécie, como revelou a agência Reuters. Esse pode ser o motivo da chegada de um Boeing russo à área de cargas do aeroporto de Caracas, que decolou algumas horas depois. De 27, ontem teve rodada do Campeonato Paulista. Vamos ver os gols. O São Paulo acumulou mais uma derrota no Paulista e ouviu as primeiras vaias da torcida em 2019. Com um gol de William Matheus, o tricolor perdeu por 1-0 para o Guarani. E semana que vem tem Libertadores diante do Talleres da Argentina. Com direito a pênalti defendido pelo goleiro Wagner na primeira etapa e gol anotado com a estrela de Cléo Silva no segundo tempo, o Novo Horizontino venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 nesta quinta. São Bento e São Caetano, jogo estranho, um gol contra, bizarro, anotado pelo goleiro Enal, do time de Sorocaba. E outro validado mesmo com o zagueiro Diego Ivo, em posição no mínimo duvidosa. Final, 1-1. A Ferroviária venceu com propriedade o Ituano por 2-1, com gols de Tony e Igor Meritão. Morato descontou para o Galo. A Locomotiva soube sofrer diante de um forte ataque dos visitantes. O Santos goleou o Bragantino por 4-1 e manteve os 100% de aproveitamento no Paulista. Carlos Sanches, 2 vezes, Delis Gonçalves e Jean Mota marcaram para o Peixe. Wesley fez o de honra do Braga. A gente fica por aqui, uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre Brumadinho e as suas consequências. Obrigada pela companhia, bom fim de semana. Bom fim de semana, tchau.